né? Então a gente vai falar nessa semana como o caminho errado ele pode ser o caminho certo, né? Como o caminho certo pode ser o caminho errado, né? E como isso, quando o errado é certo e o certo é errado, né? Então a gente vai falar um pouco desse toque da transcendência no cotidiano e também de ser levado em consideração aspectos mais amplos do que uma dualidade básica existencial cotidiana, né? Mas sim aspectos onde a gente vai transcender um pouco a limitação da vida humana e vai começar a ter uma vida um pouco mais mágica, né? Um pouco mais transcendente. Então vamos entender um pouco realmente ter a liberdade, tá? Mas eu vou responder primeiro a outra pergunta antes de eu entrar nesse aspecto, desse desenvolver. Então, para você poder colher os diamantes, que você falou essa coisa do ponto de vista, realmente você precisa ter uma postura evolutiva em relação à vida, né? Então, assim, esse caminho é um caminho para quem já é praticante. É um caminho para quem já tem ali um nível espiritual algum bom. Geralmente, quem faz os caminhos errados são tipo os mestres, as pessoas, os praticantes mais antigos. Porque vê as avós fazem muito caminho errado. Porque tem sabedoria, entendeu? Então, aquilo consegue mover. Errado, né? Tu comer só doce o dia inteiro? E ela vai dar, vai. É errado, não é? Pô, mas o importante é que ele tá feliz aqui. É o caminho errado. Ela sabe. E é o bom pra ele. Por isso eu falei as vós, que tem essa sabedoria do caminho errado. Né? Até que tem até o ditado, vó estraga. Por que estraga? Porque faz o caminho errado. Tá? Então, como que a gente ativa esse lugar de colher a sabedoria do caminho errado? Tá? Estando inteira naquilo que você está fazendo. Você não vai um pouquinho. Sabe aquela coisa, chegou no inferno, beija na boca do diabo? Se você foi até o inferno, dá pro diabo, entendeu? Você foi até lá, cara. Não faz a coisa pela metade. Põe em risco a vida. Daí você consegue. Não, mas o caminho certo pode ser o caminho errado? Não, o caminho certo é o caminho certo, o caminho errado é o caminho errado, né? Então vamos pegar um exemplo bem bobo. Você machucou alguém, o caminho certo é pedir desculpas, o caminho errado é você não pedir desculpas, certo? Então, entenderam o caminho certo e o caminho errado. Ele é bem... a gente não quer transformar o caminho errado numa coisa certa, tá? Isso é importante ficar claro. Mas, por que a gente pega o caminho errado? Se ele é errado, a gente sabe que ele é errado. Exatamente para a nossa sombra poder ser revelada. Tá? E por que eu quero que a minha sombra seja revelada se eu só quero praticar o bem, se eu só quero o bem, se a minha vida é para melhorar minha relação com os outros e eu quero ter uma harmonia? Por que eu quero agir com a minha sombra? Não é verdade? Se a gente está indo numa direção, não parece contraditório ir na outra direção, né? Mas por que a gente faz isso, né? Por que a gente age com a nossa sombra? Existe uma coisa da revelação da sombra, tá? A sombra, ela só vai conseguir ser revelada quando ela estiver em ação. Não tem como você ver a sua sombra se você não estiver atuando com ela, né? E também tem uma coisa que, assim, a sombra, ela tem uma capacidade, por ela ser a sombra, de não levar em consideração qualquer coisa. Começar a achar legal pegar o caminho errado. A gente vai entender o que é ele e o que fazer nele. E quando utilizar essa ferramenta. Entende? Então tem uma coisa que realmente a gente precisa entender, que se a gente está olhando sobre um ponto de vista espiritual, atuar com as suas sombras é tê-las muito próximas, é conhecê-las. Entende? É como se fosse uma maneira de você ver aquilo que você é capaz, num sentido negativo, destrutivo. E daí, a partir daí, curar o que é necessário, para você sempre ter que agir com uma sombra nova, porque aquela passada já não existe mais. Tá bom. O caminho errado, em todos os níveis,
é um caminho para praticantes desenvolvidos. Porque o caminho externo, quando você vai fazer ele, você tem que aguentar as consequências da destruição que você vai causar. E quando você vai pegar ele nesse sentido que a gente está falando, do caminho interno, de você estar no ego negativo, em vez de você brigar, você sorrir, que é o caminho errado, né? Porque o ego negativo vai querer estimular você brigar dentro de você mesmo. Daí você sorrir, você instantaneamente dissolve aquele ego que estava sustentando aquilo. Então, para você fazer isso, você tem que estar em contato e sob influência da joia preciosa. Tá? E você tem que estar sob influência da irradiação luminosa dentro de você, que é a joia preciosa. Porque se você não está sob essa influência, você simplesmente não consegue nem lembrar que existe um caminho errado na perturbação. Você vai só no certo, daí vira Caxias, né? E daí, respondendo a dúvida da Gabi de ontem, que ela perguntou se o caminho errado pressupunha mais esforço, também não. Porque é muito mais esforçoso você ficar sofrendo que você sorrir, né? E quando você abandona aquele ego, daí você pega o outro caminho, aquele ego se dissolve. Ele não te influencia mais. Eu não me expressei bem, daí talvez vire uma outra pergunta. Então pode fazer. Que é assim, eu entendo que o caminho errado, ele é menos esforçoso, porque é o mais fácil a ser tomado naquele momento. Tem mais energia vital. Daquela angústia, vai me levar para um lugar. Não, ele é mais fácil porque ele tem mais energia vital. Sim. Isso. Às vezes ele te angustia mais, né? É exatamente isso. No momento, o esforço que eu quis dizer, que eu quis perguntar, que eu acho que eu não coloquei bem naquele dia, era assim, no momento da escolha, ele é mais fácil de ser tomado. A escolha mais impulsivo. Mais impulsivo isso. E o que vai liberar aquela energia que está contida. Sim. Mas, no pós-escolha, talvez ele vai me requerer mais esforço. Mas porque eu vou ter que lidar com toda aquela destruição que eu causei. Ah, entendi. Então é nesse sentido que ele é mais esforçoso. É isso. A gente está lidando com a destruição. Né? Então você vai lidar com tudo quebrado, vamos dizer assim. Então, se isso é mais esforçoso, depende do seu grau de alegria. Porque você fazer pouco esforço infeliz é muito pesado. E você fazer muito esforço muito feliz é leve. E às vezes o esforço e o esforçoso está muito mais associado ao pesado do que a quantidade de esforço que você faz efetivamente. Entende? O esforçoso, às vezes, ele é um peso. Mas o que acontece? Quando você explode tudo e não reconhece a sua maldade e não transforma a sua maldade num diamante, vem um lugar que me parece que é o lugar que está habitando a sua mente, que é como se então eu fiz uma coisa errada. Não é o peso, é mais a reconstrução da vida. Ter várias ações e assumir. Não sei se é mais trabalhar o caminho errado interno, que ontem eu não entendi muito bem. Tá, vou explicar um depois o outro. Tá. Esse lance do karma, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não pensar nas regras de Deus como nas regras humanas. Não é olho por olho, dente por dente. Tá? Então, por exemplo, se você faz algo aonde você gera sofrimento em você, gera sofrimento nos outros, mas a consequência disso é você nunca mais produzir um sofrimento, você está cessando aquele karma. É meio... porque o karma, ele não é tipo o que aconteceu agora. É a reverberação, ele é o eco. Então vai ficar o eco daquilo que se resultou. Porque se você, de uma catástrofe, transforma em experiência de glória, é essa energia que vai estar reverberando. Não é a energia da catástrofe. Por isso que eu falei, não é olho por olho, dente por dente. O karma, como ele opera, ele é uma reverberação. O caminho errado pela versão interna e pela versão externa. E eles são diferentes. Tá? O caminho errado na versão interna, que seria mais a versão mental dos padrões de comportamento, ele já se apresenta como a negatividade, e da negatividade, por ele entrar no lado errado, ele vai se tornar algo positivo. Então é quando a gente está
em vez de ficar irritada com a pessoa, a gente traz a compreensão. Em vez da gente ficar chateada por alguma coisa, a gente vê aquilo como uma oportunidade, né? Então esse seria o caminho errado interno. Você não tem as reatividades normais negativas e sim traz aberturas e possibilidades, né, ali. O caminho errado do lado de fora, ele é mais recomendado para as pessoas que são mais evoluídas espiritualmente. Ele não é muito recomendado para quem não é muito, porque senão vai dar ruim mesmo, tá? Se a pessoa não tem muito acesso à luz própria. E daí, o que acontece? Você escolhe entrar no caminho errado quando você está precisando utilizar a energia da destruição. Então, quando você quer entrar em contato com a destruição de alguma situação que você vive, ou de alguma emoção que você vivencia, ou de alguma estagnação, o que quer que seja que você queira destruir, o caminho errado é o caminho próprio para se ter essa destruição, né? E daí é importante que a gente assuma a negatividade e haja com ela, né, para que a destruição seja efetiva. Uma vez que a destruição ela acontece, que é o nosso objetivo no caminho errado, a gente precisa reconhecer os diamantes que foram aprendidos aí e utilizar essas qualidades para reconstruir a nossa vida e a vida dos amiguinhos que a gente destruiu. É muito importante a gente, quando a gente toma o caminho errado, a gente ter responsabilidade sobre as nossas consequências, né? Porque senão você vai estar na ignorância, você não vai estar fazendo esse caminho que eu estou falando, você vai estar agindo por ignorância, né? Então, essa responsabilidade de realmente estar disponível para o que a vida te traga de resposta, né? Seja que o outro queira ajuda, seja que o outro não queira te ver, seja que o outro peça para você fazer serviços de casa, seja que o outro peça o que quer que seja, assim, existe um lugar de uma disponibilidade pela sua responsabilidade, onde você vai exercendo essas boas qualidades que você desenvolveu, ou essa boa qualidade que você desenvolveu naquele lugar que ficou vago, né? E muito importante a gente não perder a radiação da vida, tá? Que esse que é o pulo do gato do caminho errado. Então, tudo bem, você está lá na eletricidade, mas depois que a eletricidade começa a diminuir, você precisa adentrar na experiência espiritual profunda para você manter a luminosidade e entrar na abertura da transformação, tá? Porque se a gente não entra na abertura da transformação, a gente vai entrar na tristeza, na depressão, na raiva. Então, a gente precisa usar aquela abertura para entrar nessa transformação. Respira.